vidas. Está com a sua Bíblia aberta? Nós estamos no capítulo 17 do livro de Apocalipse. E o capítulo 17, ele vai fazer uma descrição da grande Babilônia, ou melhor, da grande meretriz, né? E o capítulo 17 e 18 está tratando desse assunto. Interessante, porque esse assunto foi mencionado no capítulo 14, versículo 8. No capítulo 14, versículo 8, João está descrevendo uma segunda voz. E está lá assim, ó: seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E de certa forma, esse versículo 8 do capítulo 14, ele vai ser esmiuçado, detalhado, né? Aqui no capítulo 17 e 18 do livro de Apocalipse. É como se João parasse o que ele está escrevendo, e vou fazer aqui um apêndice aqui, vou fazer um momento aqui só para dar uma explicada melhor acerca dessa grande Babilônia, dessa grande meretriz, dessa mulher. É interessante logo de cara que no livro de Apocalipse, para fortalecer um pouco essa ideia da dualidade, você tem duas mulheres muito fortes aqui no livro de Apocalipse. Duas mulheres marcantes. Uma, a gente já viu lá no capítulo 12, que é uma mulher também que é perseguida, né? É um símbolo da mulher pela qual haveria de vir o Salvador, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Lá em Gênesis, lá no início, quando Eva peca, quando Eva é enganada e o Adão come, e resultado, os dois se rebelam, os dois caem em desgraça, caem da graça. E aí lá no capítulo 3 de Gênesis, Deus vai falar que a serpente mordeu o calcanhar. Mas do fruto da mulher haveria de vir aquele que iria esmagar, pisar, calcar a cabeça da serpente. Interessante, porque aí no capítulo 12 aparece, 12 de Apocalipse, aparece essa ideia desse ser feminino. Interessantíssimo, porque no Antigo Testamento você vê o povo de Deus, Israel, ser comparado à esposa do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, a noiva. Quantas figuras de linguagem Deus usa para representar a sua relação de amor, de fidelidade, de cuidado, de zelo para com o seu povo. Deus chamando de esposa, amada, noiva minha. Mesmos termos que vão ser usados também no Novo Testamento, aplicando a nós, igreja, aplicando ao corpo de Cristo, aplicando ao corpo, ao Israel espiritual. Sempre nessa ideia de uma figura de linguagem que representa esta intimidade de um homem com uma mulher. Essa intimidade que é representada, interessante porque Paulo usa essa figura em Efésios, quando ele fala do casamento, onde o marido é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça, e a mulher é a esposa, é a igreja, e aí Paulo faz uma figura maravilhosa, linda, dizendo que o casamento, a figura da família, ela representa também esse relacionamento amoroso e afetuoso e íntimo de Deus conosco. De Deus conosco. Não é à toa que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, no Antigo Testamento vai dizer que quando o povo de Deus, quando o povo de Israel abandonava o Senhor e ia até outros deuses, o que seria uma idolatria, muitas vezes é chamado de prostituição, é chamado de adultério. Por quê? Porque traíram a Deus, traíram o Senhor. Traíram. No Antigo Testamento, você tem a noiva, né? A esposa amada, né? E esse relacionamento é para ser cada vez mais aprofundado no relacionamento com o Senhor, né? Na intimidade com o Senhor.
No capítulo 12 de Apocalipse, aqui aparece, nós já vimos isso lá, quando nós estudamos no capítulo 12. É só você olhar lá os estudos anteriores, está lá na nossa página no YouTube, é só você procurar. Mas diz lá o texto, capítulo 12, que ela se achava grávida, grita de dores, sofre tormento, viu-se o sinal, e aí diz que é uma luta do dragão contra ela. Há uma luta do dragão tentando destruí-la, e esta mulher, ela prefigura a família de Deus, o corpo de Deus, o corpo de Cristo. Prefigura um povo santo, um povo de Deus, um povo que sofre, que é guardado por Deus, mas vem aqui delimitando. Interessante, porque esta é uma das mulheres usada no livro de Apocalipse. Essa no capítulo 12, eu diria, é uma mulher que sofre ataque do dragão e ela é guardada e abençoada por Deus. Pausa. Já agora, no capítulo de número 17, você tem uma outra mulher, totalmente oposta àquela outra. Totalmente oposta. Uma mulher que é chamada agora de traidora, ou melhor, de meretriz. Uma mulher agora que age e tem a sua influência de uma maneira gigantesca em todas as nações, em todos os povos, seduzindo, instigando, para que estes povos, essas pessoas, troquem o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, por qualquer outra coisa, ou melhor, pela besta. E aí o que acontece no capítulo 17, que é eco, explicação lá do versículo 8 do capítulo 14, é a queda dessa mulher. Enquanto a outra mulher é escondida em Deus, enquanto a outra, do lado do capítulo 12, é escondida em Deus, essa mulher, ela é destronada. Olha o que diz o capítulo 17, tudo de uma maneira muito figurada. Olha o que diz o capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas. A água é sempre símbolo de povo, de pessoas, de gente. Então o poder dessa mulher, esse ser, não é? Assim como a primeira mulher não é uma mulher específica, aqui também não é uma mulher específica, mas é um espírito, melhor dizendo, é uma maneira de ser, de querer. É esse espírito de rebeldia, de prostituição, de sujeira, de afastamento. Essa grande meretriz que se acha sentada sobre as muitas águas, água aí é multidão, é povo, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então aqui você tem algumas marcas dessa coisa, desse espírito, né? Desse tipo de coisa que atua nos filhos da rebeldia. Tem lá a questão da prostituição, a questão da devassidão, a questão da embriaguez. Interessante essa salada russa, né? Essa salada complicada, que afasta as pessoas dos caminhos do Senhor. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta vermelha, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas, de pérola, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Interessante, porque a outra mulher no livro de Apocalipse, ela também tem cálice, e também é descrito como cálices que são como incenso e são as orações dos santos. Aqui essa mulher também tem cálice. Que cálice é esse? Cálice que
de ouro, né? É sempre muito precioso, né? Esse cálice é transbordante de abominações e com as suas imundícias das suas prostituições. Na sua fronte achava escrito o nome que é um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Interessante porque agora surge a expressão Babilônia, e a Babilônia ela que se refere àquela cidade antiga, que hoje não existe mais. Hoje ela foi completamente destruída, desterrada, nada habita lá. Aliás, aqui fala de habitação de demônios no lugar. Não é? Mas que na sua época dos medo-persas, não é? era aquela... a cidade maravilhosa, a cidade gloriosa. Nabucodonosor, quando diz eu construí cada parede, cada peça aqui tem o meu nome, o tijolinho, não sei o que lá, era de uma grandiosidade a Babilônia, e era figura então de opulência, era figura de prostituição. Né? Você lembra que a última festa na Babilônia foi aquele cara que estava lá, pegou os cálices, pegaram as coisas sagradas lá do templo de Jerusalém, e aí começaram a se beber e embriagar e fazer uma devassidão, e aí aparece uma mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, e aí os caras ficam desesperados, o que é isso, o que é isso? Vão atrás de Daniel, que estava no ostracismo, e Daniel vai e, não, rei, não quero nada não, eu não quero nada não, o seu reino acabou, né? Mene, Mene, Tekel, Parsim, foi achado, foi pesado, e foi achado em falta, e acabou. Naquela noite, a Babilônia foi conquistada e eles perderam o seu domínio. Não é? Então, Babilônia passou para a história como um lugar assim de luxúria, de devassidão. E aqui, de novo, é resgatada essa ideia de Babilônia, de traição, de prostituição, de enfim. E aqui no Apocalipse aparece ela, como símbolo dessa meretriz, dessa prostituição, daquele que trai, daquele que troca Deus por qualquer outra coisa, e aí chamada de prostituição. Então você tem aqui um lado de prostituição espiritual, mas também você tem de física, da imoralidade, daquilo que fazemos do nosso próprio corpo. Paulo aos Coríntios diz que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos templo. Não é? Isso aqui, esse corpo, o seu corpo, não é apenas a habitação tua, não é? É também a habitação do Espírito. Por isso que a gente tem que caminhar de uma maneira santa. O que eu acho interessante aqui a gente ressaltar, porque tem muitas coisas que a gente não vai ter nem resposta, porque João fala de uma maneira muito figurada, e ele está falando desse espírito que atua nos filhos da desobediência, ele está falando desse desejo, né, dessa cobiça da carne, da cobiça, da concupiscência dos olhos, ele está falando da soberba da vida, tudo, soberba da vida, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, tudo isso está prefigurado aqui nesta que tem uma figura feminina. Que tem a figura feminina que age e trabalha com a besta. Vai aparecer aqui, e aí a figura dela aqui acontece lá durante a grande tribulação. Então, nesse período de grande tribulação, mas veja, nós estamos caminhando para lá, mas o poder do anticristo e o poder dessa grande meretriz já atua. É duro quando as pessoas querem rotular. Tal é a grande Babilônia, Beltrano E aí algumas pessoas falam coisas, eu diria que não é para você simplesmente identificar A, B ou C, países, lugares, igrejas, religiões. Não. Aqui me parece que é para você identificar aquilo que marca uma pessoa e marca essa pessoa no ser contrário à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isto é, o que é que atua nos filhos da desobediência? Qual é esse espírito? Não é? Que força maligna é essa que atua nos filhos da desobediência? Porque é exatamente isso que está aparecendo. E de uma maneira sempre sedutora. De uma maneira bonita, escarlate, vermelhona, charmosa. Não é?
E aí vem carregando o quê? Vem carregando toda essa sujeira, todas as abominações, tá adornada, né? Vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, né? Que coisa mais bonita, que coisa mais linda, que coisa mais seduzida, que coisa mais desejável. E o que está por trás dela? Imundícia, prostituição, injustiça, violência, desregramento. E aí vai. Tudo que já temos lido aqui. Versículo 6 diz: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então essa entidade, esse espírito maligno que produz o quê? Por um lado parece bonito, beleza, maravilha e liberdade e prostituições e sujeiras, abominações, mas também ela produz uma coisa, ela produz perseguição à luz. Ela produz perseguição aos cristãos, ela produz perseguição aos santos, porque a santidade não lhe é inerente. Pelo contrário, a luz ofusca, a luz, a verdade. Tantas coisas na Bíblia que fala de pessoas que hoje, e é interessante porque lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça daqueles que pegam a verdade de Deus e detêm a verdade, impedem, seguram a verdade e deixam passar a injustiça. Quando você detém a verdade, quando você para a verdade, quando a verdade não é a tua razão de ser, e Jesus é a verdade, e aquilo que ele traz revela. Quando você diz, não, isso não serve para mim, eu quero outra coisa, você deixa passar a injustiça, o que ocorre ao passar a injustiça? Esse espírito de Babilônia está passando. E ele vem e ao mesmo tempo procura o quê? A perseguir e destruir e aniquilar os próprios filhos de Deus. Diz que via essa mulher embriagada, alegre, com o sangue das testemunhas de Jesus. Preste bem atenção. O diabo não brinca de ser diabo. E ele veio para matar, roubar e destruir. E ele não vai fazer isso só lá no final dos tempos, como nós estamos vendo aqui. Não, 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 não. O poder do antigo já opera. Esse estilo de idolatria, de mentira, de prostituição, de trocar Deus, isso já opera. E vai seduzindo até os crentes, e vão atacando os crentes. Para quê? Para destruir. Não só de uma forma espiritual, mas aqui em Apocalipse, há de ser, porque ela está atrelada à besta. E há de ser também uma perseguição àqueles que de fato querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Então você não deve se estranhar, porque todo aquele que quer viver piedosamente vai ser sofrido, vai passar por perseguição. Quando João está então escrevendo esse caso, ele está dizendo, olha, agora vem o julgamento. Agora Deus resolveu fazer justiça para com essa forma de prática de vida. Aqui, Deus está vindicando e fazendo justiça. Olha o versículo 7 de Apocalipse. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Esta está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Já até vimos lá. E ele está falando da besta e está falando da tribulação. Por que caminha para a destruição? Porque aqui está descrevendo a vinda do Senhor Jesus, que com a palavra da sua boca resolve as coisas. Começa a luta e a batalha. E aqueles que habitam sobre a terra, cujo nome não for escritos no livro da vida,
desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Eu acho tão interessante essa expressão. A besta que viste era e não é. Repete isso 2, 3 vezes. É também um contraponto entre o Cristo que era e que há de vir. Ele é o Senhor. Aqui diz, ele é a besta que era e não é. E está para emergir, mas vai ser destruída. Esse mesmo contraposto nessa dualidade, daqueles que servem a Deus, daqueles que negam a Deus, do Deus que zela, do Deus que há de fazer justiça, do dragão que vai atacar e vai querer prolongar o seu tempo, lhe resta pouco tempo, e ele, cheio de grande cólera, vai perseguir com o povo de Deus, os que têm o testemunho de Jesus. A batalha está sendo travada aqui. E o que João está descrevendo é também a vitória em Cristo Jesus já está marcada, está martelada. É bom a gente poder ler o livro de Apocalipse, passando por esses momentos difíceis, e ao mesmo tempo você diz assim, eu já sei o final, eu já sei o que vai dar. Né? O final eu já sei. Eu só preciso estar firme, perseverante até o fim. Todo o capítulo 17 e 18, João vai estar procurando esmiuçar esse espírito que atua no filho da desobediência. E aí ele vai minando. Olha, por favor, o capítulo 18. Olha aí o capítulo 18, quando diz assim, ó, versículo de número 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil, e de toda espécie de espírito imundo, e o esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Sem dúvida nenhuma, exemplifica lá onde é a antiga Babilônia. Porque hoje lá é isso, um lugar deserto. O pessoal diz que quem passa por lá é um lugar perigoso. Todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então eu fico imaginando que no período da grande tribulação, em que o dragão vai dar o seu poder à besta e ela vai ser o último ataque profundo para tentar minar e destruir o povo de Deus e o testemunho do Senhor Jesus. Será um tempo de muita luxúria, será um tempo de muita riqueza, será um tempo de muita opulência. O povo que não tem a marca do Cordeiro, eu diria, vai estar muito felizinho, vai estar muito feliz, vai estar achando tudo muito bom, tudo legal. Liberdade, ou melhor, uma libertinagem. Diz aí no versículo 4, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados, para não praticardes os seus flagelos. Aqui, povo meu aí, está falando assim, ó, povo de Deus, o povo crente, o povo crente, não se mistura nesse meio, não. Não se mistura com essas práticas, não. Não se mistura com sentimentos e pensamentos que são podres. Não se mistura, sai disso, hein? Afasta. Fugir da impureza. Não é assim que Paulo diz? Fugir da impureza. Fica longe. Não anda perto. Passa a distância. Sai fora.
Não se mistura, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então aqui, de novo, Deus está chamando para si a sua justiça e vai executar. E está executando. E o comércio, nessa hora, quando Deus botar a mão nesse grande comércio da prostituição, nesse grande comércio da luxúria, o comércio chora, o comércio geme. Versículo 11 do capítulo 18 diz assim: sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Então, outrora, eles estavam muito bem, muito felizes, muito legal, perseguindo o povo de Deus, perseguindo a luz, perseguindo a santíssima verdade, a santíssima palavra, o evangelho, e eles estavam muito bem. Mas agora, quando o Senhor Jesus vem vindicar e realizar a justiça, o comércio geme, o comércio chora. Por quê? Porque agora perdeu, agora acabou, agora pecador. O comércio tem hora que é uma grande assim, né? Age nesse sentido, né? Vive disso, vive disso. Olha o versículo 21. Então o anjo forte levantou uma pedra com grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e jamais, nunca será achada. E voz de arpistas e músicos e tocadores de flauta e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum. Quer dizer, acabou. Aqui vai chegar ao final. Por isso que o texto caiu a grande Babilônia. Não é à toa que quando a gente pensa nisso, a gente pensa porque estamos preparando aqui, Deus está preparando o povo para o novo céus e nova terra, onde habita a justiça. Eu tenho para mim que esse capítulo 17, 18, quando fala da grande Babilônia, ele é como se falasse assim, para você explicar isso de uma maneira figurada, mas também direta. Deus está fazendo e vai fazer um limpa. Porque estas coisas todas não entrarão no reino de nosso Deus. Porque o reino que o Senhor está fazendo, não é à toa que Pedro lá, na sua carta, ele diz que nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Que tudo aquilo que é abrasado, que vai derreter, e Deus vai fazer novos céus. Eis que faço novos céus e nova terra, onde habita justiça, não injustiça, não traições, não imoralidades, não, porque tudo isso é forma de injustiça, né? Quando o marido trai a sua mulher, isso é injustiça. Quando a mulher trai o seu marido, isso é uma injustiça. Quando uma pessoa se torna idólatra, é uma traição, ela traiu ao Deus verdadeiro, isso é injustiça. Quando você troca o amor por qualquer outra coisa, isso é injustiça. Quando você valoriza mais a luxúria desse mundo com as coisas de Deus, isso é injustiça. Quando alguém despreza, calca, pisa o Espírito da graça, o Espírito Santo de Deus, isso é injustiça. E o novo céus e a nova terra, não há injustiça. Não há nada disso. E aqui no capítulo 17, 18, olha, está limpando. Então presta atenção, querido. Só entra no céu quem tem vestes brancas. E vestes brancas não significa a cor da roupa, simplesmente, né? O linho branco. Tem um texto aqui, eu quero chegar lá, aí no capítulo 19, porque no capítulo 19, a grande Babilônia então caiu, e agora o que acontece? No céu está tendo uma festa maravilhosa. Olha o que diz o texto, capítulo 19 de Apocalipse. Está lá, ó. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, salvação e a glória e o poder são do nosso Deus.
verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e da mão dela vingou o sangue dos servos do Senhor. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. No céu, é literalmente, opa, Deus está vindicando e fez justiça. Será que Deus não está vendo o que está acontecendo hoje na terra? Está vendo. Será que Deus não vê tanta imoralidade? Está vendo. Será que Deus não está vendo tanta corrupção? Está vendo. Será que Deus não está percebendo como o homem é mau? Está percebendo. Está percebendo e está enchendo a medida. Está percebendo e Deus, encheu. Aqui, quando ele está descrevendo essa grande prostituta, essa grande meretriz, antes da gente tentar personalizar pessoas exteriores a nós, na realidade, isso aqui é um grande chamado para dentro de mim, para dizer, opa, o Senhor está vendo. Os meus olhos estão fartos de quê? Ou melhor, eles são satisfeitos com o quê? Quais são, como o João na sua carta, no capítulo 1, capítulo 2, ali na primeira carta, ele vai falar sobre concupiscência dos olhos, desejo dos olhos. O que meus olhos ficam piscando? Concupiscência da carne, aquilo que eu digo para mim mesmo, eu quero, eu preciso disso. Isso é fundamental para a minha existência. Eu preciso ter isso, eu preciso ter isso. E a soberba da vida. A mesma coisa que aconteceu quando Eva está lá no jardim. Eva, quando viu o fruto, disse assim, vendo Eva que o fruto era bonito, agradável. Vendo que era gostoso. E outra, daria entendimento, porque ela seria semelhante a Deus, no papo do capeta. Seria semelhante a Deus. Então, soberba da vida, concupiscência dos olhos e concupiscência da carne, já está implícito lá no primeiro pecado. Tudo quanto é pecado que a gente comete, está implícito. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, desejo, cobiça. Soberba da vida, vai me fazer melhor, vai me fazer mais inteligente, vai me tornar mais poderoso. Então é soberba, eu sou mais isso. Este alerta aqui é para dizer, opa, cuidado com aquilo que marca a grande Babilônia. Cuidado com aquilo que tem nessa mulher linda, que está montada na besta e que gosta de saciar da morte dos santos de Deus, que denigre, que mata, que persegue. Afasta disso, é disso que está sendo falado. Porque Deus é o vindicador, Deus é o julgador. E Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Então, esse texto todo é um alerta para você e para mim, para a gente falar assim, opa, pera lá. Eu preciso caminhar com o meu Deus. Como é o meu Deus? Eu preciso ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como é isso? Eu preciso ter o mesmo sentimento, ser santo como o nosso Deus é santo. Como é isso? Como é isso? E esse é o nosso papel ao estudar a palavra de Deus. Ao ver, Deus vai vindicar. Capítulo 19 é o cântico disso. Mas preste bem atenção, olha que coisa linda ter o capítulo 19, quando diz assim, olha, aqui, você que é crente, você que ama Jesus, você que espera nele, é para cá que nós vamos. E olha o que está acontecendo. Versículo 4 diz, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes, dai louvores. Sim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é à toa que Paulo diz que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Lamentavelmente, até quantos o traspassaram, vão ver, vão dar glória, vão ver, é isso mesmo, mas, não estarão debaixo da graça, mas
o povo de Deus protegido e acolhido, dai louvores. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, versículo 6, é a descrição dos salvos, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, olha que coral, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demo-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Aqui de novo, a noiva, as bodas do Cordeiro. Então aqui no capítulo 19, chegou o dia do casamento. E ele não casa com a meretriz, ele não casa com a Babilônia, ele não casa com a suja, ele não casa com a rota, ele não casa com a luxúria, ele casa com a que é perseguida, ele casa com aquela que é santa, sem defeito. Olha só, versículo 8 dizendo assim, ó, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A boda do Cordeiro não é uma mulher esposa, simplesmente feminina. É uma figura para dizer que é o encontro do nosso Senhor conosco. E o que representa o linho finíssimo, branco como a neve? Diz aqui, são os atos de justiça dos santos. Em outras palavras, você pode estar vestido de preto, você pode estar vestido de amarelo, você pode estar vestido qualquer coisa, jeans, terno, saia, calça. A pergunta não é essa, a pergunta é, quais são os teus atos? Quais são os teus atos? Os atos do espírito da Babilônia é movido pela luxúria, é movido pela feitiçaria, é movido pela idolatria, é movido pelas prostituições, pelas traições, pelas corrupções, pelos enganos, pelas mentiras. Quais são os atos daqueles que têm a marca do Cordeiro e guardam o testemunho de Jesus e a palavra do Senhor? São atos de justiça. Atos de justiça. Agora há pouco eu mencionei que quando alguém trai a sua esposa, isso é injustiça. Quando alguém mente, é injustiça. Quando alguém rouba, é injustiça. Quando você troca Deus por qualquer festa, as coisas de Deus pelas coisas do mundo, é injustiça. O que é que nós devemos estar vestidos? Como deve ser o nosso andar, o nosso portar? Está aqui a descrição. Atos de justiça dos santos. Como é que você passou o ano de 2020? Você praticou atos de justiça? Muito bom. Mas como vai ser o teu agir no ano de 2021? Que o ano novo seja bênção para você. É verdade. Mas aqui a pergunta é que o ano de 2021 e o resto sejam tempo suficiente para eu e você praticar atos de justiça. Claro que aqui levanta uma grande questão, muito interessante, porque a palavra de Deus diz que até as nossas justiças não passam de trapos de imundícia. Então só tem um jeito de termos atos de justiça, é quando nós estamos envoltos na graça, quando nós estamos envoltos na misericórdia, é quando nós somos cobertos e lavados pelo sangue do Cordeiro, justificados, pois, por meio da fé. É quando nós somos declarados justos, não porque de fato o somos, mas porque de fato queremos, porque de fato cremos. Não porque somos melhores, mas porque queremos ser.
Não porque nós sejamos perfeitos, mas porque nós queremos avançar para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, como diz Paulo. Paulo disse assim de uma maneira muito clara: olha, eu não sou perfeito, eu sou o principal dos pecadores. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu esqueço. O Senhor me lavou, me purificou, me perdoou dos meus pecados do passado. Eu era, não sou mais. Eu era Babilônia, não sou mais. Eu me entreguei ao Senhor Jesus. E agora quero viver para Ele, por Ele, não envolto do Espírito e da sua graça. Atos de justiça são você dizer assim: eu quero viver debaixo dessa graça bendita. Quais são os atos de justiça? Coloque a sua vida, diga: Senhor, eu quero viver para a glória do teu santo nome. Senhor, eu quero que esse meu ano não seja um ano que passe apenas com medo dos vírus que já vieram e daqueles que ainda virão. Ou medo até das vacinas que poderão vir. Medo. Não, o perfeito amor lança fora todo medo. Ah, que coisa boa. Por isso que aqui o povo de Deus já está cantando, porque agora estamos juntos no céu. Como é a boda do Cordeiro? É lá que nós vamos. Então, lave as suas vestes no sangue do Cordeiro e revista-se de atos de justiça. Paulo vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Porque a nossa natureza é terrena. Porque nós não somos daqui, nós somos celestiais. Aqui, a descrição do Apocalipse, dizendo: estamos lá, na festa, nas bodas do Cordeiro. Ah, então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia. Vai ter comida, vai ter festa. Das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Oh, amado, essa é a grande esperança. E a grande certeza. Você já ouviu a voz do Senhor Jesus? Se proste diante dele. Porque nada pode nos separar do amor dele. Nem a morte física. Nem o presente, nem o passado, nem o futuro. Só tem algo que pode separar você de Deus eternamente. É se você for seduzido pelo comércio e pela linguagem da Babilônia. Da grande prostituta. Da grande meretriz, daqueles que acham que esse negócio de papo de Deus, papo de crente, papo de Jesus, isso é antigo, isso é antigo. Não, isso é muito mais, isso é atualíssimo, não é só atual, isso é futuro. Se nós esperamos em Deus apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos. Somos os mais miseráveis. Não, aqui. O Senhor vai fazer justiça. Esse espírito vai ser limpo, aniquilado, julgado. Ai daqueles que estão mais agarrados às pérolas da Babilônia, da meretriz, ao ouro e às suas taças cheias de luxúria e de podridão e de impureza, todas as ordens. Ai! Porque se verão lutando contra o Santo, o Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aqui em Apocalipse 19, então, festa no céu. Essa grande multidão. Felizes, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Interessante que Jesus conta uma parábola, e eu quero terminar nesta noite com isso. Jesus conta aquela parábola de que um rei ia fazer uma festa e mandou convidar chama os importantes, chama todo mundo, chama aqueles lá. E aí ele mandou convite para todas as pessoas porque ia ter uma festa. E aí o pessoal começou a dar desculpa, né? Não vou não, porque eu não posso ir, porque minha cabrita teve um bodinho lá e tal.
Ah, não posso ir porque eu estou de viagem. Ah, porque eu não posso ir porque eu acabei de casar, cara. Acabei de casar, não posso ir não. Começaram a dar desculpa, né? Começaram a dar desculpa para não ir na festa. Foram convidados para a ceia. Mas recusaram. Recusaram andar na presença do rei. E aí o rei manda chamar todo mundo. Vai pelas ruas e chama os coxos, os paralíticos. Chama todo mundo, chama todo mundo. A gente chama isso da época da graça. Deus está chamando, Deus está chamando, Deus está chamando. Tem gente que ouve e abre o seu coração e diz: obrigado, Jesus. Tem gente que ouve e diz: não, Jesus. Obrigado pelo convite, mas não, eu não quero Jesus. Eu não quero vestir-me de atos de justiça. Eu quero continuar nessa vidinha boa. Obrigado, Jesus. Não, eu não quero. Eu estou naquele grupo que digo: obrigado, Jesus, o Senhor nos chamou. Eu sei que também você pode dizer nessa noite: obrigado, Jesus, o Senhor me chamou. Eu quero andar contigo segundo a tua boa vontade. E eu espero que você faça parte desse grupo que diga: eu quero estar vestido de atos de justiça. Eu quero esperar inteiramente no meu Pai, no meu Deus, porque Ele, o Deus Todo-Poderoso, Ele que tem todo o poder nos céus e na terra, debaixo da terra. E só em Jesus há salvação. E o Cristo, Ele vem. E aí na próxima quarta-feira a gente quer continuar. Aliás, abre o teu coração. Abre o teu coração. Na próxima quarta-feira a gente vai estar lá em Foz. Então provavelmente a gente não vai ter condições de continuar esse estudo. Mas vá seguindo pelo Face e vai orando por nós lá. Mas na outra quarta-feira, quando nós voltarmos, nós queremos voltar aqui para contar as bênçãos de Deus sobre nossa vida e sobre a sua vida. Vamos orar? Ore por nós. Que Deus te abençoe. Que você faça parte dessa multidão que não se podia enumerar. Que vai estar adorando o Senhor, vestidos de linho finíssimos. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Você pode até achar que é cristão. Mas se você vive na traição, na prostituição espiritual e na prostituição física, na impureza, se você não quer seguir a Jesus, eu quero dizer para você: não se engane, meu filho, minha filha. Não se engane. O apóstolo João, no capítulo 1, versículo 9 da sua carta, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, o convite é: agarre-se, envolva-se em Jesus. Creia em Jesus, porque o Senhor há de fazer justiça. E é lá onde nós vamos habitar para toda a eternidade, para a glória dele, em nome de Jesus. Pai Santo, quero te agradecer por esse tempo que passamos aqui juntos, por esses irmãos preciosos que ficaram aqui conosco. Queremos pedir que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os alegre, como o cântico diz, como o texto diz. Alegre, exultem, porque o Senhor já conquistou. Isso não está quase para acontecer, isso já aconteceu na eternidade, há de se materializar na temporalidade, e nós vamos fazer parte disto, nós vamos fazer parte disso. Ó Pai, nós te agradecemos, porque João escreveu da sua própria maneira, como conseguiu, e tem para nós um vislumbre daquilo que o Senhor está fazendo e que o Senhor há de fazer. Ó Deus, toma conta de nós, perdoa os nossos pecados. Realmente, Senhor, olha para nós, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos por caminhos eternos para a honra e glória do teu santo nome. E ensina-nos, Pai, a vivermos nessa terra com atos de justiça.
nós te suplicamos, no perdão dos nossos pecados. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua direção, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Querido, muito obrigado, que bom que você esteve conosco até agora. Tem tantas lives e tantas coisas, para mim é uma honra você estar aqui. E a minha oração é que o nome do Senhor Jesus te alcance, que eu e você façamos parte dessa grande multidão que vamos estar lá celebrando o Senhor. Não importa a luta, não importa as dificuldades, não importa as barreiras. O que importa é chegarmos lá, é estarmos lá, é estarmos com Ele, porque isto é eternidade. Eternidade na presença dEle, da luz. Que Deus te abençoe. Ore por nós. No início eu pedi e agora eu quero pedir de novo. Dia 10, uma caravana, irmãos estarão saindo do Rio de Janeiro e de outros lugares do Brasil, indo para a Foz do Iguaçu. Nós estamos enfrentando muitas lutas para que isso aconteça. Tal é a situação no mundo inteiro, no Brasil. Nós queremos levar essa palavra do Evangelho, do amor e da graça de Deus, para que as pessoas possam olhar e ter esperança. Algumas pessoas estão tendo dificuldades financeiras, querem ir, mas estão com dificuldade financeira para poder ir, porque tem um custo de alimentação, de transporte, essas coisas todas. Para cada pessoa ir do Rio de Janeiro no ônibus e tal, e alimentação lá durante mais de uma semana, são 10 dias, né? Cada pessoa ajuda com R$ 1.100. Talvez você que está conosco não vá, e talvez você não tenha esse valor, mas talvez você possa ajudar algumas pessoas. Se você quiser ajudar, aí nos comentários tem a conta bancária da Missão Projeto Zero. E se você sentir o desejo, você podia contribuir, fazer uma oferta de amor e orar por nós, por esses dias lá em Foz do Iguaçu. Né? Ore para que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos dê autoridade no seu santo nome. Ore por nós, ore pela missão. Se você quiser saber mais, entre no site da Missão Projeto Zero, é www.projetozero.org. Lá tem algumas informações. E se você ainda quiser estar conosco, você pode se inscrever no site. As inscrições vão só até amanhã. Se quiser participar e passar uma semana nesse desafio de amor e de missões. Se você é cabeleireiro, você pode ir cortar o cabelo. Se você é médico, você pode ir para atender as pessoas. Se você é advogado, você pode ir para atender as pessoas. Tem tantas coisas, tantas profissões, para brincar com as crianças, para fazer tanta coisa nós podemos fazer, demonstrando o amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É um convite, todo janeiro nós fazemos isso, e agora quero te convidar a participar. Que Deus te abençoe, beijo no coração e até a próxima. Compartilha, vai servir, vai alcançar outras pessoas também. Beijo no coração, irmãos. Paz.